Olá, turma, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certinho. Espero que vocês estejam bem junto da família de vocês, né? Se cuidando, tomando todos os cuidados possíveis. É um momento que a gente precisa ficar um pouquinho isolado, distante, mas nós vamos continuar tendo contato por aqui, que é bem importante e não menos válido, né? E esse vídeo vai tratar um pouquinho das questões gramaticais da língua portuguesa. No outro vídeo a gente trabalhou com as questões de interpretação, com a apostila. Aqui eu vou adiantar um pouquinho do conteúdo gramatical. Essa parte não vai estar na apostila, então vocês vão ter só esses slides, mas assim que nós retornarmos às aulas presenciais, eu vou retomar esse conteúdo com vocês, tá? Então, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte a gente vai falar como um todo do substantivo e nessa primeira semana, e aí depois na próxima semana, na segunda semana, a gente dá continuidade a esse conteúdo, ok? Então, nós vamos começar a trabalhar com os substantivos, que é uma classe de palavras, né, dentro da gramática da língua portuguesa. Nós temos várias classes de palavras, como artigo, verbo, numeral, adjetivo, pronome, mas nós vamos começar a trabalhar com os substantivos. Eles são, na sua maioria, palavras que nós utilizamos no dia a dia. É um número muito grande de palavras, então os substantivos são utilizados para indicar nome de pessoas, lugares, objetos, sentimentos. Então, a maioria das palavras da língua portuguesa se encaixa dentro da classe gramatical substantivo, tá? Então, é bem importante vocês entenderem bem o que é um substantivo, como que ele deve ser utilizado e nós temos também as classificações dele. Então, nós vamos ver um pouquinho aqui, vamos trabalhar um pouquinho com isso. Aqui nesse slide, nós temos primeira definição, é a palavra responsável em nomear as coisas reais e irreais. Então, por isso que eu falei que podem ser objetos, animais, pessoas, lugares e sentimentos. Por isso, irreais, né? Quando eu falo na saudade, por exemplo, a palavra saudade é um substantivo, mas eu não posso tocar na saudade, eu não posso pegar na saudade. Então, isso que nós temos que lembrar, que nomeiam coisas. Ele é subdividido, eles, né? Os substantivos são subdivididos em algumas categorias. Aqui existe a categoria que eu vou mostrar para vocês, a categoria do simples e do composto. Simples é quando apenas uma palavra ou um radical. Sol, por exemplo, a palavra sol é um substantivo simples. Possui uma palavra, um radical, né? Então, outros exemplos: cadeira, chuva, luz, pensamento, são substantivos simples. O substantivo composto utiliza duas ou mais palavras ou radicais diferentes. A palavra girassol, nós temos duas palavras, gira e sol. Por mais que elas estejam juntas, nós vamos dizer que é um substantivo composto, porque é composto de duas palavras, gira e o sol, tá? Outro exemplo, eu falei do simples, chuva, o composto, guarda-chuva. Simples, noturno, composto, guarda noturno. Então, são palavras compostas. Arco-íris, composto. Simples é o arco, ou simples é íris. Então, simples, apenas uma palavra. Composto, duas ou mais. Ok? Outra subcategoria dos substantivos é o comum e o próprio. Nós temos então simples e composto, agora é comum e próprio.
Comum designa algo genérico. Quando eu falo caneta, é comum. Qualquer caneta. Lápis, qualquer lápis. Pessoa, qualquer pessoa. Próprio é quando especifica algo. Exemplo, Faber-Castell. É uma caneta? É um nome próprio daquela caneta. Bic é o nome próprio da caneta. Quando eu digo outros exemplos, o comum, eu digo menino, eu estou generalizando, qualquer menino. Quando eu digo o menino João, João é próprio, porque é o nome do menino. Então, é um nome próprio, especifica algo. Então, quando dá uma ideia geral, nós temos um substantivo comum. Quando nós temos uma ideia específica, vai ser substantivo próprio. Os nomes de pessoas, sobrenomes, nomes de rua, lugares, cidades, estados, países, nomes próprios, tá? Nomes de livros, de obras são próprios. Aqui agora, então, outras duas subdivisões. Substantivos concretos e substantivos abstratos. O concreto é aquela palavra que não precisa de outra para existir. Quando eu digo a palavra ar, o ar existe por si só. Então, nós não podemos tocá-lo, né? Mas nós podemos dizer que ele existe por si só. Abstrato é quando é um sentimento ou uma palavra derivada de um verbo. Então, amor, beleza, saudade, tristeza, são palavras abstratas dentro da classe gramatical de substantivo. Ela vai ser classificada como um substantivo abstrato, porque são sentimentos ou derivados de alguns verbos. Então, a diferença entre concreto e abstrato é exatamente isso. O concreto existe por si só. O abstrato precisa de alguém para existir. Um sentimento, por exemplo, o amor, precisa de alguém para existir. O ar não precisa, né? Então, nós temos que pensar na palavrinha e o que essa palavra, qual o significado, o significante e o significado dessa palavrinha. Tá? Exemplos de concreto, lápis, caneta, borracha, são palavras concretas, substantivos concretos, enquanto que abstratos são mais os sentimentos, que dependem de alguém para existir. Aqui nós temos mais duas subdivisões, os substantivos primitivos e os derivados. Os primitivos são aquelas palavrinhas que não derivam de outra, que tem o radical, a raiz pura, a gente chama. A palavra dente, por exemplo. E o derivado é a palavra que deriva de outra, que vem de outra, tem a origem de outra palavra. Exemplos: dentadura e dentista. Então, dentadura e dentista são derivadas do substantivo dente, que é primitivo, né? Outros exemplos de primitivo e derivado. Nós temos um primitivo jardim, derivado jardineiro, jardinagem, jardineira, né? Então, primitiva é aquela palavrinha que tem da sua origem, que é a origem de outra palavra, que aí sim derivado. Primitivo, cozinha, derivado, cozinheiro, cozinheira, cozido, tá? São palavrinhas primitivas e derivadas. Esses substantivos, então, que nós vimos até agora, eles são, então, classificados conforme a maneira como eles são usados ou eles são apresentados. Percebam, então, que nós temos essas subdivisões: simples, composto, primitivo, derivado, abstrato, concreto, né? Por ser palavrinhas do nosso cotidiano, que são utilizadas de várias formas diferentes, até dependendo do contexto, dependendo de como ele está sendo usado, de como esse substantivo está sendo usado na nossa língua. Ele pode variar um pouquinho. Então, a princípio, é essa a base dos substantivos. Só para a gente relembrar, eu sei que vocês já viram um pouquinho disso no quinto, no quarto ano. Aqui no sexto ano a gente vai aprofundar, mas primeiramente nessas aulas de vídeo, né, videoaulas, nós vamos trabalhar só com esses conceitos para vocês relembrarem.
Se vocês quiserem copiar isso no caderno, esses slides, porque eles não vão estar na apostila. Então, se quiserem copiar, fazer bem bonitinho, deixar isso bem registrado, é importante, tá? Na próxima semana, além das atividades que vocês têm da apostila, tarefinha, redação, eu vou dar continuidade a essa parte de substantivos, de explicação e conceitos, ok? Tudo de bom, se cuidem e até a próxima semana.